Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Agora temos uma novidade no canal. Você pode se tornar membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tenham bons sustos. Eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha esposa, nem para os colegas do prédio, nem para o síndico. As pessoas iam achar que eu enlouqueci ou que estava inventando para chamar atenção. Mas eu preciso tirar isso do peito, mesmo que seja só escrevendo aqui, anonimamente. Meu nome não importa. O que importa é que eu era porteiro noturno do edifício São Lucas, um prédio antigo no centro de São Paulo, daqueles com escadaria de mármore rachado, elevador enferrujado e cheiro de mofo que nunca sai das paredes. Comecei a trabalhar lá em 2018. O turno era das 22 às 6 horas, sozinho na guarita minúscula na entrada. Gostava do silêncio da madrugada. Dava para ouvir rádio baixinho, ler um livro, às vezes cochilar uns minutos quando o sono batia forte. O prédio tinha 12 andares, uns 40 apartamentos, mas a maioria dos moradores era gente mais velha, que dormia cedo. À noite, parecia um túmulo. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de outubro. Eu estava na guarita, tomando café preto para espantar o frio, quando o interfone do apartamento 1201 tocou. Era 2h47 da manhã. Olhei no monitor. Ninguém no hall do 12º andar. Só o corredor vazio, luz fluorescente piscando de leve. Atendi mesmo assim. Alô? Minha voz ecoou no silêncio. Silêncio do outro lado. Depois, um chiado baixo, como respiração pesada perto do bocal. Achei que era defeito no aparelho. Acontecia às vezes com a chuva. Desliguei e voltei para o café. Mas meia hora depois tocou de novo. Mesmo apartamento. Mesmo horário aproximado. Dessa vez, quando atendi, ouvi um sussurro rouco quase inaudível. Deixa eu entrar. Meu sangue gelou. A voz era de homem, velha, arranhada, como se viesse de alguém com a garganta cheia de catarro. Olhei as câmeras. Nada. Corredor vazio. Liguei para o 1201 pelo telefone fixo. Tocou, ninguém atendeu. O apartamento estava vazio há anos. O antigo morador, um senhor chamado Armando, tinha morrido lá dentro em 1998, de ataque cardíaco. O imóvel nunca foi vendido. Ficou lacrado. Pensei que era trote. Adolescentes do prédio vizinho, talvez. Mas ninguém riu, ninguém falou besteira, só aquele sussurro. Na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra. Sempre o mesmo apartamento. Sempre por volta das 3h. Eu já atendia com o coração na boca, mas não ouvia mais nada além do chiado. Comecei a evitar atender. Deixava tocar até cansar. Uma semana depois, as coisas pioraram. Era uma quinta-feira. Céu limpo, lua cheia iluminando a rua deserta. Eu estava lendo um livro de terror, Ironia do Destino, quando ouvi um barulho no hall de entrada, um arrastar lento, como se alguém estivesse puxando os pés no chão de mármore. Levantei devagar e olhei pela janela da guarita. Não tinha ninguém, mas o barulho continuou. Arrastar, parar, arrastar, parar. Vinha da escada que descia para o subsolo. O prédio tem um porão antigo, usado só para guardar trastes dos moradores. Porta sempre trancada. Eu sabia que não devia, mas peguei a lanterna e o molho de chaves e fui ver. O coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Desci os degraus devagar. O ar lá embaixo era mais frio, úmido, cheirava a terra molhada. Iluminei a porta do porão. Estava entreaberta, impossível. Eu mesmo tinha conferido na ronda das 23 horas, trancada com cadeado. Abri devagar. A lanterna revelou caixas velhas, bicicletas enferrujadas, um espelho quebrado encostado na parede. Nada fora do comum. Mas o arrastar agora vinha de dentro. Avancei um passo. A luz da lanterna tremeu na minha mão. E eu vi, no canto mais escuro, uma figura encurvada de costas para mim. Vestia um uniforme de porteiro, igual ao meu, mas sujo, rasgado,
como se tivesse décadas de poeira. A cabeça pendia para frente, careca, pele cinzenta. Ele arrastava os pés devagar, em círculos, como se procurasse algo no chão. Ei! Minha voz saiu um fio. A figura parou. Lentamente virou a cabeça. Só a cabeça. O corpo continuou de costas. O rosto... Meu Deus! Era o meu rosto, mais velho, olhos fundos, boca aberta num grito mudo. Mas era eu. Reconheci até a cicatriz na sobrancelha esquerda de uma briga de bar em 2005. A lanterna caiu da minha mão. Corri escada acima, tranquei a porta da guarita, me encolhi no canto tremendo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando deu 6 horas, o sol nasceu, o turno acabou, eu saí dali sem olhar para trás. Pedi demissão no dia seguinte. Inventei que minha esposa estava doente. Nunca mais voltei. Mas às vezes, de madrugada, quando estou em casa e o silêncio é grande demais, ouço o interfone tocar, mesmo sem interfone aqui. E uma voz rouca sussurra do outro lado. Deixa eu entrar. Eu sei que um dia ele vai conseguir, porque aquele lá embaixo sou eu. O que eu vou virar quando ficar tempo demais naquele prédio? Se você é porteiro noturno, meu conselho, nunca atenda o interfone depois das 3 horas. Nunca desça para o porão sozinho. E pelo amor de Deus, nunca olhe no espelho quebrado que fica lá embaixo, porque ele pode estar te esperando. Eu nunca vou esquecer aquela noite, nem as que vieram depois. Trabalho como porteiro há 12 anos, sempre no turno da madrugada, porque paga melhor e eu gosto do silêncio. O prédio é o Residencial Eldorado, na zona sul do Rio, daqueles antigos dos anos 70, com corredor comprido, azulejos rachados e elevador que geme como se estivesse com dor. São 18 andares, uns 70 apartamentos, mas à noite parece deserto. A maioria dos moradores é gente quieta, casais velhos, viúvas, uns poucos jovens que trabalham de dia. Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Seu Sebá. Tenho 58 anos, costas ruins, pressão alta e um rádio velho que fica chiando baixinho na guarita. Naquela noite de julho, fazia um frio fora do normal para o Rio. Eu estava tomando chimarrão para aquecer quando o cheiro começou. Primeiro achei que era esgoto entupido. Acontece às vezes. Mas não. Era doce, podre, como carne deixada no sol. Vinha fraco do hall do elevador. Olhei pelas câmeras. Nada. Corredores vazios, luzes fluorescentes piscando. O cheiro foi ficando mais forte, mais denso, até grudar na garganta. Tive que abrir a janela da guarita, mesmo com o vento gelado batendo. Por volta das 2h30, o interfone do 1402 tocou. O apartamento da Dona Lúcia, uma senhora de uns 80 anos que morava sozinha desde que o marido morreu. Ela quase nunca ligava de madrugada, só uma vez quando passou mal. Atendi. Alô? Dona Lúcia? Silêncio. Depois um som úmido, como se alguém estivesse mastigando com a boca aberta. Respiração pesada, gorgolejante. Desliguei rápido. Liguei de volta pelo telefone fixo. Caiu na caixa postal. Achei que ela tinha apertado o interfone sem querer, talvez confundida com remédio. Mas o cheiro piorou. Agora parecia vir do elevador. Peguei a lanterna, o molho de chaves e subi. O elevador estava parado no 14º andar. Quando as portas abriram, o fedor me acertou como um soco. Era doce, metálico, de coisa morta há dias. Tapei o nariz com a manga da camisa, mas não adiantava. O corredor do 14º estava escuro. A lâmpada do fundo tinha queimado de novo. Iluminei a porta do 1402. Estava entreaberta. Impossível. Dona Lúcia era paranoica com tranca. Dava 3 voltas na chave toda vez que saía. Dona Lúcia, chamei baixo. É o porteiro. A senhora tá bem? Nada. Só o zumbido da geladeira de algum apartamento vizinho. Empurrei a porta devagar. O apartamento estava às escuras, mas a luz da lanterna cortava o breu.
O cheiro aqui dentro era insuportável. Carne podre, urina, fezes, tudo misturado. O chão estava grudento, pisada molhada. Avancei pelo corredor curto até a sala. E aí eu vi. Dona Lúcia estava sentada na poltrona de sempre, de frente para a televisão desligada. Mas não era mais ela. O corpo estava inchado, a pele roxa e verde, esticada como se fosse explodir. Os olhos tinham sumido, só buracos fundos com larvas se mexendo devagar. A boca aberta, língua preta, inchada. Mas o pior não era isso. Alguém tinha aberto o abdômen dela com uma faca de cozinha. A incisão era grosseira, irregular, como se feita com raiva. As vísceras estavam expostas, mas faltavam pedaços, grandes pedaços. O fígado não estava lá. Parte do intestino também não. Havia marcas de dentes humanas nas bordas da carne. No chão, ao lado da poltrona, uma panela de pressão, aberta. Dentro, restos cozidos, ossos pequenos, uma mão encolhida como pata de galinha. Eu recuei, a lanterna tremendo. Tropecei em algo mole. Iluminei, era um pedaço de carne crua, embrulhado em jornal, como se alguém tivesse levado para casa e deixado cair. Ouvi um barulho na cozinha. Um arrastar lento, alguém respirando fundo, farejando. Corri. Saí do apartamento, desci as escadas correndo os 14 andares, porque o elevador demorava. Quando cheguei na guarita, liguei para a polícia com as mãos tremendo tanto que mal acertava os números. Os policiais chegaram 2 horas depois. Confirmaram. Dona Lúcia morta há pelo menos 5 dias. Causa da morte: hemorragia por ferimento perfuro cortante. Mas o laudo posterior foi pior. Encontraram impressões digitais no apartamento que não eram dela. E no freezer, pacotes embrulhados em filme plástico, carne humana, partes dela mesma. O assassino era o filho dela, que ninguém sabia que existia. Tinha sido internado anos atrás por esquizofrenia. Fugiu do hospital psiquiátrico meses antes. Morava escondido no apartamento com a mãe que o alimentava. Literalmente. Eu pedi demissão na semana seguinte. O síndico implorou para eu ficar. Disse que era só um caso isolado. Mas eu sei que não era. Porque nas noites seguintes, antes de sair de vez, eu ainda sentia o cheiro. Fraco, mas lá. E às vezes, no interfone, alguém respirava fundo, mastigava devagar e sussurrava com uma voz que parecia vir de dentro da própria carne. Tô com fome, seu Sebá. Se você trabalha de noite em prédio antigo, escuta com cuidado quando o silêncio fica pesado demais. E nunca suba sozinho quando o cheiro doce começar. Porque às vezes a fome não morre junto com quem sente. Meu nome é Carlos e eu moro há uns 5 anos nesse prédio antigo em Praia Grande, no litoral de São Paulo. É um daqueles edifícios velhos da década de 70, com fachada descascada pelo sal do mar e um cheiro constante de umidade que se infiltra pelas paredes. Nada de luxo, mas o aluguel é barato e o mar fica a 2 quarteirões dali. Eu trabalho como professor de história em uma escola municipal, turno da noite, então chego em casa sempre por volta das 23 horas. O porteiro da noite, o seu Jorge, era o tipo de cara que tornava o lugar suportável. Um homem na casa dos 60, baixinho, com bigode grisalho e um sotaque nordestino forte. Ele sempre me cumprimentava com um "Boa noite, professor. Cuidado com as ondas hoje, hein?" Mesmo que eu não surfasse. Era reconfortante, sabe? Como se alguém estivesse de olho. Mas tudo mudou naquela noite de outubro de 2025. Chovia forte, daqueles temporais que transformam as ruas em rios e fazem os postes piscarem como se o mundo estivesse prestes a apagar. Eu cheguei encharcado, o guarda-chuva virado do avesso pelo vento. O hall de entrada estava iluminado pela luz fraca da guarita, e o seu Jorge estava lá, como sempre, sentado na cadeira de plástico, folheando um jornal velho. "Ô, professor, que tempo doido, né? Parece que o mar tá bravo hoje."
ele disse, com aquele sorriso amarelo de quem fuma demais. Eu ri, troquei 2 palavras sobre o jogo do Santos e subi para o meu apartamento no 4º andar. O elevador rangeu como de costume e eu me joguei no sofá, exausto, ligando a TV para abafar o barulho da chuva batendo na janela. Por volta das 2 da madrugada, algo me acordou. Não foi um som alto, mas um daqueles ruídos que te tiram do sono profundo, um arranhar sutil, como unhas raspando na madeira. Meu quarto dá para o corredor interno, e o prédio é silencioso à noite, exceto pelo zumbido ocasional do ar-condicionado dos vizinhos. Levantei, coração acelerando um pouco, e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, o corredor vazio, iluminado pela lâmpada fluorescente que pisca de vez em quando. Nada. Pensei que fosse o vento ou um rato e voltei para a cama. Mas aí veio de novo, mais perto, um sussurro, como alguém murmurando do outro lado da porta. Professor, abre aí. Meu sangue gelou. A voz era rouca, familiar, mas distorcida, como se estivesse falando com a boca cheia de água. Era o seu Jorge? O que ele estaria fazendo no meu andar a essa hora? Eu me aproximei da porta, tentando não fazer barulho com os pés descalços no piso frio. Seu Jorge? É o senhor? Perguntei baixinho, com a mão na maçaneta. Silêncio. Então, o arranhar recomeçou, mais insistente, como se algo estivesse tentando forçar a fechadura. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Peguei o celular e disquei o número da portaria. Tocou, tocou, mas ninguém atendeu. Olhei pelo olho mágico de novo. O corredor ainda vazio, mas agora a luz piscava mais rápido, criando sombras que dançavam nas paredes rachadas. Desci as escadas correndo, 2 degraus de cada vez, o eco dos meus passos misturando-se com o trovejar lá fora. O hall estava escuro, a luz da guarita apagada, o que era estranho, porque o seu Jorge nunca desligava. Seu Jorge! Chamei, a voz tremendo. Acendi a lanterna do celular e iluminei a guarita, vazia. O jornal ainda aberto na mesa, uma xícara de café pela metade, fumegando levemente. Ele tinha estado ali há pouco, mas o que me arrepiou foi o chão, marcas de arranhões, como se algo tivesse sido arrastado para fora, para a rua escura. Saí para a calçada, a chuva me encharcando de novo, e vi a porta da garagem entreaberta, balançando com o vento. Entrei na garagem, o ar úmido e cheirando a óleo e mofo. Os carros dos moradores estacionados em fileira, a luz de emergência piscando vermelha no teto. Caminhei devagar, a lanterna tremendo na minha mão, iluminando os cantos escuros. Seu Jorge, tá tudo bem? Gritei, mas só o eco respondeu. Então, no fundo, perto da parede de concreto rachado, vi algo. Uma silhueta agachada, de costas para mim. Era ele, o casaco azul da portaria, o boné. Graças a Deus, seu Jorge. O que aconteceu? Por que não atendeu o telefone? Ele se virou devagar, e foi aí que o terror me acertou como um soco no estômago. O rosto não era o dele. Ou era, mas distorcido, os olhos vidrados como os de um peixe morto, a boca aberta em um sorriso forçado, dentes amarelados expostos. A pele parecia solta, como se algo estivesse usando o corpo dele como uma luva mal ajustada. Professor, vem cá, tá frio aqui embaixo. Ele sussurrou, a voz gorgolejando e estendeu a mão, unhas longas, sujas de terra, como se tivesse cavado o chão. Eu recuei, tropeçando em uma poça d'água, e vi, no chão atrás dele, um buraco irregular na parede, escuro como um abismo, de onde saía um cheiro podre, como carne estragada misturada com sal marinho. Corri. Subi as escadas voando, trancando a porta do apartamento, o coração martelando. Liguei para a polícia, mas a linha chiava com a tempestade e demoraram horas para chegar. Quando amanheceu, eles revistaram o prédio. Nenhum sinal do seu Jorge, só o buraco na garagem que levava a um antigo esgoto abandonado, daqueles da época da construção da cidade. Disseram que ele deve ter caído lá, talvez um acidente, mas eu sei que não.
porque naquela noite, depois que a polícia foi embora, ouvi de novo o arranhar na porta e o sussurro: professor, abre aí, o mar tá chamando. Eu me mudei uma semana depois, mas às vezes, quando chove forte, sinto aquele cheiro úmido subindo pelo ralo e juro que ouço a voz dele no vento. Se você mora em um prédio antigo como esse, preste atenção no porteiro. Às vezes, o que está de guarda não é quem você pensa. Quem trabalha na noite sabe que existe a hora morta, aquele período entre as 03 Sul e as 04 Seus da manhã, onde até os cachorros da rua param de latir. Na guarita, a gente é pago para vigiar, mas a verdade é que na maior parte do tempo a gente reza para não ver nada. Meu nome é Roberto, sou porteiro há 18 anos. Já trabalhei em prédio de luxo, condomínio clube, comercial, mas o que aconteceu no edifício Veredas, um prédio antigo no centro de São Paulo, em 2021, me fez pedir as contas e nunca mais pegar turno da noite. Era uma quarta-feira chuvosa, daquelas chuvas finas e geladas que embaçam os vidros. O prédio é antigo, daqueles com portaria blindada, mas com aquele vidro grosso e arranhado que distorce a imagem de quem está fora. O monitoramento, CFTV, era velho. 4 câmeras com imagem preto e branco chiadas. Às 03h15, o interfone da guarita tocou. Eu pulei da cadeira. O susto foi grande, porque o painel mostrava que a chamada vinha do apartamento 702. O 702 estava vazio há 8 meses. O antigo morador, seu Clóvis, um senhor solitário, tinha falecido lá dentro. Infarto. Só acharam o corpo dias depois por causa do cheiro. O apartamento estava em inventário, trancado, chave na imobiliária. Ninguém entrava lá. Atendi achando que era pane no sistema. Portaria, Roberto. Silêncio. Só ouvi um som de estática, tipo rádio fora de sintonia. Roberto abria o portão. A voz era sussurrada, pastosa. Parecia que a pessoa estava com a boca cheia de água. Gelei. Reconheci a voz. Era o seu Clóvis. Ele tinha um jeito específico de falar, meio arrastado. Desliguei o interfone na hora. Curto-circuito, pensei. Tô ficando louco de sono. 5 minutos depois, a campainha externa tocou. Olhei pelo vidro da guarita. Havia um homem parado na calçada, na chuva. Ele estava de costas para o vidro, usando um casaco de lã marrom antigo e sem guarda-chuva. Olhei para o monitor da câmera 1, portão externo. Na tela do monitor não tinha ninguém. A calçada na tela estava vazia, só a chuva caindo. Esfreguei os olhos, olhei pelo vidro blindado. O homem de casaco marrom estava lá, parado. Olhei para o monitor, calçada vazia. Meu coração começou a bater na garganta. Minha mão começou a tremer em cima do botão de abertura. O interfone externo tocou. Roberto, abre, tá frio aqui fora. A voz do seu Clóvis de novo, molhada, engasgada. Quem tá aí? Gritei no microfone tentando manter a postura de segurança. Identifique-se! Sou eu, Roberto! Esqueci a chave. O homem começou a virar de frente para o vidro. Eu não queria olhar, mas não conseguia desviar. Quando ele virou, eu vi. Era o seu Clóvis. Ou o que sobrou dele. A pele estava roxa, inchada. Os olhos... Meu Deus! Os olhos não existiam. Eram buracos fundos, pretos, escorrendo um líquido escuro que se misturava com a chuva. E a boca estava costurada. Como ele estava falando se a boca estava costurada? A voz vinha de dentro da minha cabeça ou do interfone. Eu não sabia mais. Abre, Roberto! Ele levantou a mão e encostou no vidro blindado. No monitor da câmera, a calçada continuava vazia. Mas eu ouvi o som. Toque, toque, toque. O som da unha batendo no vidro. Me tranquei no banheiro da guarita. Me encolhi no canto, segurando o cacetete, como se aquilo fosse adiantar de alguma coisa contra um morto. Fiquei ouvindo o interfone tocar sem parar por 10 minutos. Depois, o barulho parou. Só saí de lá às 06h da manhã,
quando o zelador, o Sr. Mário, chegou para lavar a calçada. Eu estava pálido, suando frio. Que cara é essa, Roberto? Viu a assombração? Ele brincou, desenrolando a mangueira. Eu não respondi. Saí da guarita e fui olhar o vidro pelo lado de fora. Não tinha ninguém, mas no vidro blindado, na altura do rosto de uma pessoa, havia uma mancha de gordura, embaçada, o formato exato de um rosto pressionado contra o vidro e a marca de uma mão. Mas a mão tinha apenas 3 dedos. O seu Clóvis tinha perdido 2 dedos da mão direita numa máquina industrial anos atrás. O Sr. Mário veio ver o que eu estava olhando. Ué, quem apoiou a mão aqui? Que sujeira é essa? Parece terra. Ele passou o pano. O pano saiu preto, cheiro de terra úmida e podre. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Não cumpri o aviso prévio. Dizem que o porteiro novo pediu demissão semana passada. Falou que o elevador sobe sozinho para o 7º andar toda noite às 03h15 e volta vazio. Se você mora em prédio e o interfone tocar de madrugada vindo de um apartamento vazio, não atenda. E pelo amor de Deus, nunca, jamais, olhe para a câmera de segurança e para o vidro ao mesmo tempo. Às vezes, a tecnologia filtra o que o olho humano não deveria ver, mas às vezes é o contrário. Na portaria, a gente tem uma Bíblia de procedimentos. Não abra sem identificação. Mantenha a clausura fechada. Olho no monitor. Mas não existe procedimento no manual para quando a tecnologia mostra uma coisa e os seus olhos veem outra. Meu nome é Jefferson. Trabalho na portaria noturna há 12 anos. O prédio onde isso aconteceu fica na Vila Mariana, São Paulo. Um desses condomínios antigos, com apartamentos gigantes, pé direito alto e corredores que ecoam demais. O edifício São Paulo. Era uma terça-feira, 03h30 da manhã. O horário maldito. Eu estava lutando contra o sono, com a garrafa de café do lado e o monitoramento das 16 câmeras na minha frente. A rua estava deserta. Só o barulho do vento batendo nas árvores lá fora. O interfone da rua tocou. Olhei para a câmera 1, portão de pedestres. Era a dona Cecília, do 61. Uma senhora de uns 75 anos, muito educada, que tinha insônia e costumava descer para passear com o cachorro, um poodle branco chamado Snow, bem cedinho ou muito tarde. Olhei pelo vidro blindado da guarita. Lá estava ela, casaco de lambege, lenço na cabeça, segurando a guia do cachorro. Boa noite, Jefferson. Desculpe o horário, o Snow está com dor de barriga, ela disse pelo interfone. A voz estava normal, doce como sempre. Apertei o botão para abrir o primeiro portão, a eclusa. Clac! O portão abriu. Ela entrou na gaiola, o espaço entre o portão da rua e o portão interno. O cachorro entrou logo atrás, de cabeça baixa. A regra é clara. O morador entra na gaiola, o portão da rua fecha e só depois eu abro o portão interno. Segurança total. O portão da rua bateu e trancou. Ela estava presa na gaiola, esperando eu abrir a entrada do prédio. Eu levei o dedo ao botão de abertura interna. Mas aí eu olhei para o monitor 2, que filma a gaiola de cima, em preto e branco. Minha mão congelou. Pelo vidro da guarita, a 3 metros de mim, eu via a dona Cecília de casaco bege e o poodle branco. No monitor, a dona Cecília estava nua. E não era uma senhora. Era uma coisa magra, esquelética, com a pele cinza e manchada. Os membros eram longos demais, os braços iam até os joelhos. Ela estava de 4 no chão, imitando a posição de um cachorro, mas com o rosto virado para cima, encarando a lente da câmera com olhos totalmente pretos. E o Snow? No monitor não havia cachorro. Havia um amontoado de carne arrastada no chão, amarrada por uma corda feita de tripa. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Olhei para o vidro. A senhora simpática sorria para mim, segurando a guia, esperando. Olhei para o monitor.
A aberração estava agachada, pronta para dar o bote com a boca aberta cheia de dentes serrilhados. Jefferson, ela chamou de novo. Abre, meu filho. Tá frio. A voz era perfeita, humana. Mas no monitor a boca da coisa não mexia. O som vinha de outro lugar. É só um minuto, dona Cecília. O sistema travou. Gaguejei. Minha voz saiu aguda. Peguei o telefone fixo e disquei para o apartamento 61. Minha mão tremia tanto que errei o número 2 vezes. Tu. Alô? Uma voz sonolenta atendeu. Era a dona Cecília. Dona Cecília? Eu quase gritei. Oi, Jefferson. Aconteceu alguma coisa? Por que está ligando a essa hora? A senhora está no apartamento? Ué, claro que estou. Eu e o Snow estamos na cama. O que houve? Desliguei o telefone. O suor frio escorria pelas minhas costas. Olhei para a gaiola de segurança. A coisa que se parecia com a dona Cecília parou de sorrir. Ela percebeu. A expressão dela mudou instantaneamente. O rosto humano derreteu, ficando flácido, sem expressão. Ela se aproximou do vidro blindado. No monitor, a criatura se levantou. Ela tinha quase 2,5 metros de altura. Você é esperto, Jefferson. A voz mudou. Não era mais a da senhora. Era uma voz que parecia som de osso sendo lixado. Ela encostou a mão no vidro. Pelo lado de fora, parecia uma mão de idosa. Mas eu ouvi o vidro blindado estalar. Cric! Uma rachadura começou a aparecer no centro do vidro, bem na frente do meu nariz. Vidro à prova de bala de fuzil estava rachando com o toque dela. Eu me joguei no chão, debaixo do balcão, e apertei o botão de pânico, que aciona a sirene e a polícia. A sirene começou a berrar no prédio inteiro. Ouvimos um grito lá fora. Um grito agudo, desumano, que fez meus tímpanos doerem. Depois, o som do portão externo sendo arrancado, não aberto, arrancado. A polícia chegou em 5 minutos. O portão de ferro maciço da rua estava retorcido para fora, como se um caminhão tivesse batido nele pelo lado de dentro. Não havia ninguém na rua, mas na gaiola de segurança. O chão estava coberto de uma gosma viscosa, transparente, que cheirava a amônia pura. E no vidro da minha guarita, pelo lado de fora, havia a marca de uma mão. Uma mão humana, mas com 7 dedos. A dona Cecília desceu apavorada. O Snow latia sem parar para a poça de gosma no chão. Quando puxaram as imagens da câmera de segurança para a perícia, os arquivos da 0330 a 0340 estavam corrompidos. Tela preta. Só sobrou o áudio. E no áudio dava para ouvir minha respiração ofegante e uma voz sussurrando bem perto do microfone da câmera, como se estivesse dentro da guarita comigo. Eu volto quando você cochilar. Eu não trabalho mais à noite. E toda vez que eu vejo alguém pelo monitor, eu olho para os pés. Dizem que o reflexo e a câmera não mentem. Se a pessoa no vídeo não tiver sombra ou se a forma for diferente, eu nem pergunto. Eu tranco tudo e rezo, porque aquilo sabia meu nome e aquilo sabe onde eu trabalho.